criação cantamos louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 santo. E era e é e há de vir com toda a criação, com a criação cantamos louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você tem alguma adoração ao Rei dos Reis nessa noite? Você tem alguma adoração ao Cordeiro? Você tem algum vaso de perfume? O que é que você tem nessa noite? Vamos, vamos. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Você pode cantar isso? E era, e é, e há de vir com toda a criação. Com a criação cantamos louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Ele merece, Ele merece, Ele merece o meu coração. Ele merece, Ele merece, Ele merece a minha adoração. Ele merece, Ele merece, Ele merece, Ele merece a nossa adoração. Ele merece, Ele merece, Ele merece, Ele merece nossa adoração. Ele merece, Ele merece a nossa adoração. Ele merece a nossa adoração.
Santo, 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 Deus todo. Vamos. Isso, deixa ele ouvir a tua voz. Deixa o cordeiro sentir o teu cheiro. Com a criação. Poderoso que era, é e há de vir. Permaneça neste lugar, vamos lá. Com a criação eu canto louvores, louvores. E eu te adorarei. Sabe, tem algumas coisas que nós cantamos, e eu acredito que aquilo que você escuta, aquilo que você se alimenta, diz muito sobre o que você é, diz muito sobre o que você pensa a respeito das coisas. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e falando sobre como as pessoas cantam aquilo que elas vivem. Cristocidência. Estava conversando com meu amigo Túlio também, e a gente escolhendo as músicas para nós adorarmos hoje. E ele falou: cara, você já percebeu que a gente só canta música sobre a volta de Jesus? São só canções sobre Maranata, canções que falam sobre a volta de Jesus. Eu falei: cara, isso já passou de canções para nós. Não são simples canções, é o jeito de vivermos. Eu encorajo você nessa noite a viver para a volta de Jesus, a viver para esse dia glorioso, o dia mais especial da sua vida. Não foi o dia do seu batismo, não foi o dia da sua conversão, o dia que você se rendeu. Será o dia em que Jesus voltar para reinar neste lugar. Ele virá. Passam-se os dias, passam-se os anos, há uma certeza, os meus olhos verão o varão que breve virá. Passam-se os dias, passam-se os anos, há uma certeza, os meus olhos verão o varão que breve virá. Passam-se os dias, passam-se os dias, passam-se os anos, há uma certeza, os meus olhos verão o varão que breve virá. E ele virá, 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 e ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Passam-se os dias, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Nos últimos dias,
eu enfim verei o teu Espírito em toda a carne. Nos últimos dias, eu enfim verei o teu Espírito em toda a carne. Passam-se os dias, passam-se os anos. há uma certeza, Os meus olhos verão o varão que breve virá. Passam-se os dias, passam-se os anos. Há uma certeza, os meus olhos verão o varão que breve virá. Ele virá, Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. sob as nuvens com poder e grande glória. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Ele virá, 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 ele virá. Nos últimos dias, eu enfim verei o teu Espírito em toda a carne. Nos últimos dias, eu enfim verei o teu Espírito em toda a carne. Então mostra-nos, mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos, 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 carecemos da tua glória, mostra-nos, mostra-nos. Uma coisa eu busco, meu maior desejo é ver tua face, ver seus olhos de fogo. Uma coisa eu busco, é só eu que busco essa coisa? Meu maior A igreja anseio busca essa coisa. A tua ver noiva busca tua essa face, coisa. A tua noiva ver busca os seus teus olhos olhos. de fogo. Levante suas mãos. Uma coisa eu busco, o meu maior desejo é ver tua face. Ele virá, ele virá, ele virá. Ele virá, ele virá. Maranata, Maranata, Jesus. Nós apressamos o dia da tua vinda. Enquanto nós esperamos, nós apressamos o dia da tua vinda. Volta logo, Jesus.
Continue com seus olhos fechados. Continue em espírito de adoração, vamos lá. Ele está sentindo o seu cheiro nessa hora, o cheiro da tua adoração. Como nós queremos o seu dia, Senhor. Maranata, Jesus, volta logo. Nós estamos preparando um lugar para você, Jesus. Nós queremos ser parceiros no teu reino. Dai-nos um lugar. Dai-nos um lugar no teu reino. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, a justiça, lugar pra reinar. Vamos, Yeshua! Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. queremos o teu reino. Queremos o teu reino. Com a justiça. A justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Vamos um lugar pra reinar. E ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, que eu verei o Cristo. E ele vem sobre a crista das ondas, Com poder e justiça em suas mãos, plenamente conhecerei. finalmente Eu verei o Cristo. E eu estou aqui. Estou aqui, disposto a te amar. Estou aqui, disposto a chorar. Estou aqui, disposto a queimar. estou aqui.
a queimar mais. Vamos, Yeshua, desce, rasgue os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos o lugar para reinar. Os meus olhos verão com poder e grande glória o Filho do Homem vindo pra me encontrar e me amar pra sempre, e me amar pra sempre. Sou tua noiva ansiosa, estou te esperando com poder e grande glória, com poder e grande glória, com poder e grande glória, Ele vem. Com poder e grande glória, com poder e grande glória, com poder e grande glória, Ele vem. Levante suas palmas ao Senhor, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Quem aqui não faz a menor ideia de quem que eu sou? Quem aqui não me conhece? Da hora, ó, tô ficando da casa mesmo. Eu sou o Túlio, então, né, vocês já sabem. Eu amo Jesus. Eu quero falar de Jesus hoje, vocês deixam? Vocês permitem? Tava falando aqui com o Andrew antes de vir pra cá. Ele rachou o bico ali, eu falei: Andrew, posso te contar um segredo? Eu falei assim: Jesus me deu o começo da pregação, mas não me deu o fim. Eu não sei o final, pastor. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu sei como que eu vou começar, mas eu não faço a menor ideia de como que eu vou terminar. E às vezes é isso que a gente tem, um começo. A gente tem um ponto inicial, a gente sabe como começar. Os israelitas no deserto, eles sabiam que eles tinham que seguir a nuvem, mas não sabiam para onde a nuvem ia. Eu não sei para onde eu vou hoje aqui não, mas eu vou seguir a nuvem. Amém? Eu vou seguir o Espírito Santo de Deus. E é o seguinte: se a nuvem for e você não for atrás, você vai ficar. Se a nuvem for e você não for atrás da nuvem, você vai perder aquilo que Deus está fazendo. Então, nesse momento, eu quero te pedir, com muito temor no meu coração, para que você estenda as mãos para cá, por favor. Todo mundo, sem exceção. Principalmente você, menorzinho. Das crianças sai perfeito louvor, cara. Eu gosto quando as crianças oram sobre mim, irmão. Então, irmãozinho, dá a mão aqui para mim. Repete assim. Fala: Senhor Jesus, abençoa esse menino. Não porque ele é bom, nem porque ele merece, mas para que o Senhor fale comigo hoje. No nome do teu filho eu oro. Amém. Aleluia. Estou me sentindo mais de Deus agora. Irmão, não se engane, não é porque eu sou cabeludo e estou com uma camisa de caveira que eu não sou de Deus não, tá? Eu sou de Jesus. Essas caveiras aqui é caveira gospel, tá bom? É de Deus, tá? Aí, e eu tô aqui, eu quero falar de Jesus, quero falar um pouco. E cara, dificilmente eu consigo pregar de outra coisa, pregar sobre outro assunto que não seja relacionamento com Jesus, que não seja intimidade com o Senhor Jesus. E vocês não estão vendo nenhum anjo aqui, não estão vendo nenhum corpo glorificado aqui pregar. Eu sou um menino normal,
Eu sou uma pessoa comum, que passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, que é tentado por Satanás igualzinho, que sofre com seta igualzinho. Eu estava sofrendo muito essa semana. E aí o Senhor me ministrou a respeito daquela mulher pecadora de Lucas capítulo 7. Jesus estava na casa de um fariseu, o fariseu Simão. Jesus comendo com o fariseu, olha só onde isso vai parar. E aí, enquanto ele estava na casa do fariseu comendo, chega quietinha, por detrás de Jesus, uma mulher sem nome, que as pessoas nem ouviam falar, mas sabiam que ela era pecadora. E ela chega por trás de Jesus e ela derrama o perfume dela, que estava naquele vaso de alabastro, sobre os pés do mestre, e começa a beijar os pés do mestre, e começa a chorar nos pés do mestre, e começa a gastar tempo nos pés do mestre. E ela fica, e o fariseu começa a julgar aquela mulher. Mas aí Jesus vira para o fariseu e fala: fariseu, se 2 homens estão devendo para o mesmo Senhor, um deve 50, outro deve 500, e o Senhor perdoa a dívida deles, quem mais vai amar aquele Senhor? E o fariseu respondeu: o de 500, o que devia 500. Jesus falou assim: é verdade, fariseu, quem muito foi perdoado, muito ama, e essa mulher muito foi perdoada. Jesus sabia que ela era pecadora, sim, mas sabia que o mesmo tanto de pecado que ela tinha, a imensidão de pecado que ela tinha, era a imensidão de amor que ela tinha para derramar aos pés do Filho de Deus. E ela gastava tempo com Jesus, amando Jesus, sem se importar com os julgamentos, sem se importar com o que as pessoas pensavam, e sem pedir nada em troca. Ela não estava beijando os pés de Jesus para ter um cargo na igreja. Ela não estava beijando os pés de Jesus para ser uma discípulo. Ela não estava beijando os pés de Jesus para ser abençoada. Ela estava beijando os pés de Jesus porque ela simplesmente amava Jesus. E porque ela foi até Jesus sem pedir absolutamente nada em troca, ela escutou a frase que ela ansiou escutar durante toda a vida dela: mulher, os seus pecados estão perdoados. Você só queria vir até mim e me amar, beijar os meus pés, gasta tempo comigo e sem pedir nada em troca. Mas como eu vi o seu coração quebrantado, vá em paz, pois a sua fé te salvou, os seus pecados estão perdoados. O segredo está nos pés, querido. O segredo está em gastar tempo quebrantado com Jesus. E se eu fosse dar um título para minha mensagem hoje, seria o poder do quebrantamento. Não tem relacionamento com Jesus sem quebrantamento. Não tem relacionamento com Jesus sem gastar tempo aos pés de Jesus. Porque em Mateus 6, se não me engano, não, Mateus 5, Sermão do Monte, Mateus 5, primeiro versículo de Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e os discípulos subiram com ele e sentaram aos seus pés. Então não tem discipulado com Jesus sem estar aos pés de Jesus. Não tem intimidade com Jesus sem estar aos pés de Jesus. Não tem relacionamento com Jesus sem quebrantamento. Então hoje eu quero falar sobre o poder do quebrantamento, sobre como um coração quebrantado, sobre como um caráter humilde e abatido constrange, ou melhor, atrai o coração de Deus. Lembre-se disso. O Senhor vem, se Ele quiser, quando Ele vier. Mas um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Então nós atraímos o coração do Senhor. Ele se alegra com isso. Dito isso, eu quero ler um versículo que me escandaliza. Um texto que, quando eu li, me deixou comovido, em lágrimas. Isaías 57, versículo 15. Abram aí, por favor, comigo. Ei,
Isaías 57, verso 15. Vocês acharam aí? Vocês estão me acompanhando? Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Pode se assentar. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Não, olha como esse texto começa. Porque assim diz o alto e sublime com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Deus Todo-Poderoso. Assim diz o alto e o sublime, o alto, o Deus que está no mais alto lugar, o sublime, o perfeito, o insondável Senhor, Criador dos céus e da terra, dono dos céus e da terra, governa tudo que há. Esse Deus, assim diz esse Deus, e que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. O que está acontecendo? Deus está mostrando sua grandeza, irmão. Deus está mostrando o quanto Ele é grande e o quanto Ele é poderoso. Assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, e que habita no alto e santo lugar. Um Deus grande que habita num lugar grande, num lugar alto. Aleluia. A gente olha para esse Deus e a gente pensa: uau, esse Deus, Ele é muito grande, Ele está lá em cima reinando sobre tudo e todos. Uau, incrível. Aí você pode ser tentado a pensar que isso te faz estar distante de Deus, porque Ele é muito santo para mim, porque Ele é muito grande para mim. E aí vem a parte que escandaliza nesse texto, irmão. Habito no alto e santo lugar, sim, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que governa sobre tudo e todos e que se assenta no mais alto e santo lugar, o alto e sublime Senhor Deus, Ele habita também com o abatido e contrito de espírito. Com você, quando você expõe as suas fraquezas, com você quando você reconhece as suas falhas, quando você assume os seus pecados, com você quando você cria um caráter manso e humilde, com você quando você reconhece que você é um miserável, que você não é digno de absolutamente nada, mas que em Jesus você se torna alguém. Quando você reconhece essa verdade, quando você encarna essa verdade, que você não é nada, mas que Jesus é tudo, quando você abre mão de você mesmo, quando Filipenses capítulo 2, quando você se esvazia e humilha a si mesmo, assim como Cristo fez, o Deus alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, Ele habita também com você, abatido e contrito de espírito. O Senhor se afasta dos arrogantes, Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele se aproxima do abatido e contrito de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pobres de espírito. Eu preciso ler. Olha isso, olha isso. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Você quer ser alguém do reino? Você quer ser alguém que ama o Senhor Jesus? Você quer ter o caráter do Senhor Jesus? Você quer assumir a sua identidade em Cristo Jesus? Seja pobre de espírito,
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é o pobre de espírito, Túlio? É aquele cara que, como eu disse, reconhece que em si mesmo não tem recurso nenhum, que não sabe nada, que não é ninguém, que não conhece nada e que depende total e exclusivamente de Cristo. Esse é o pobre de espírito, esse é o homem, essa é a mulher que é o reino, que pertence ao reino dos céus, que a eles pertence o reino dos céus. Que o Senhor nos faça pobres em espírito, que o Senhor nos humilhe, que o Senhor Jesus Cristo nos constrange, que Ele rebaixe todo o coração altivo, que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo humilhe todos aqueles de corações orgulhosos, constranja todos aqueles que pensam que são alguém. Sabe quem pensava que era alguém, irmão? Jó. Ele fala: Deus, eu sou justo, pode me analisar, você vai ver, eu faço as coisas certas, eu sou um homem bom, eu sou um homem justo. E sabe o que Deus responde para Jó? Ele fala assim: Jó, você estava lá, Jó? Você estava lá, Jó? Você estava lá quando eu organizei as estrelas do Órion? Você estava lá. Você estava lá quando eu organizei a ordem do universo? Você estava lá, Jó? Por acaso você estava lá para falar que a sua justiça é tão boa quanto a minha? Você estava lá, Jó, para se julgar tão justo a ponto de ser sondado pelo próprio Deus e não encontrar mácula? Você é tão bom assim, Jó? Você é tão bom assim, irmão, com a sua justiça própria, achando que a sua justiça vale mais que a justiça de Cristo, achando que não importa se Cristo te perdoa, você não se perdoa, não importa se Cristo te aceita, você não se aceita. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é maior que a sua autojustiça. Você com essa sua justiça própria, eu com a minha justiça própria miserável, achando que meu senso de justiça é alguma coisa, sendo que o meu senso de justiça é trapos de imundícia. O Senhor nos humilha simplesmente mostrando quem Ele é. Mostrando quem Ele é. Você automaticamente é rebaixado e humilhado pelo Senhor quando você contempla a grandeza do Senhor. Voltando a Isaías 57:15, o alto e sublime. Quando você tem a revelação que Ele é alto, que Ele é sublime, que Ele habita a eternidade, que o Senhor Jesus é santo, automaticamente, ao se deparar com essa glória, você se prostra em reverência. Você se quebranta aos pés desse Deus alto e sublime. E quando você contempla toda a glória e grandeza do Senhor, e quebranta o seu coração diante dEle, Ele toca no seu ombro e fala assim: eu habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com o abatido e com o contrito. Eu também habito com os quebrantados. Eu também habito com aqueles que se prostram. Eu também habito com você no meio das suas fraquezas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo essa verdade poderosa? É necessário ter a revelação de que o Senhor é grande. Se humilhar, então o Senhor habita com você. O Senhor começa a ter um relacionamento com você. E sabe quem descobriu esse segredo também, irmão? Um homenzinho, um pastorzinho de ovelha, chamado Davi. O moleque que ninguém dava nada, o negado, o desprezado, o pastorzinho de ovelha, enquanto os irmãos estavam na guerra, sendo importantes para Israel, enquanto os irmãos estavam lá sendo fortes e poderosos, enquanto os irmãos estavam crescendo,
Enquanto os irmãos estavam sendo reconhecidos, sabe onde o Davizinho estava? Cuidando de ovelha. Só ele, as ovelhas e o Deus Todo-Poderoso. Davi não aprendeu a ser rei quando ele foi para o exército. Ele não aprendeu a ser rei quando ele se assentou no trono. Davi aprendeu a ser rei enquanto ele gastava tempo com aquelas ovelhas do campo. Davi aprendeu a ser rei. Davi foi forjado em caráter enquanto estava matando aqueles leões e aqueles ursos para proteger as ovelhas. Enquanto Davi estava sendo contrito e abatido, como diz em Isaías, enquanto Davi estava se humilhando diante do Senhor Jesus, cuidando de ovelha, o Senhor estava se revelando a ele. Quanto mais você diminui, mais o Senhor cresce em você. Quanto mais você se esvazia, mais você se enche do Senhor Jesus. Quanto mais você se livra de ser visto pelos homens, mais você é visto pelo Senhor, mais você cresce no Senhor. Quanto mais você se torna independente dos homens, mais você se torna dependente do Senhor. Então Davi descobriu esse segredo, meus irmãos. Então Davi, ele descobriu essa chave poderosa de que o Deus Todo-Poderoso lá em cima também habita aqui embaixo, com o Davizinho, com o pastor de ovelha, que é abatido e contrito de espírito, que é quebrantado diante dos pés do Senhor. E o Senhor habitava com Davi. Achei o meu servo Davi, servo bom e fiel. Procurei por toda a terra e encontrei alguém que tem um coração segundo o meu, alguém que é segundo o meu coração. Você tem noção do prazer que Deus achou em Davi? Você tem noção da alegria que o Senhor Deus teve em encontrar Davi? Por quê, irmão? Porque ele era especial, todo-poderoso? Não, porque Davi era quebrantado e abatido de espírito. Dito isso, eu quero ir com você para Salmos 51, verso 14. Salmo 51, verso 14. Salmo 51, verso 14 diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi, nesse salmo, ele está se humilhando diante de Deus e confessando o pecado com Batseba. Então livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Por que Davi está dizendo isso? Vamos parar aqui por enquanto. Ele está falando: Senhor, me perdoa. Ele está se rasgando diante do seu Senhor e falando: Deus, me perdoa porque eu pequei. Livra-me dos crimes de sangue por ter matado Urias. Livra-me do meu pecado com Batseba. Me perdoa. E eu sei, Deus, eu sei que você não tem prazer em sacrifícios e holocaustos. Por que Davi fala isso? Porque Davi sabe que o povo pensa que Deus sente prazer em sacrifícios e holocaustos. Davi sabe disso, então ele está falando: Deus, eu sei que todo mundo pensa que o Senhor se agrada de sacrifício e holocausto, que o Senhor se agrada de queimar uns animais lá, mas Deus, cá entre nós, eu sei que um coração quebrantado e contrito o Senhor se agrada muito mais. Davi está falando: Senhor, eu sei que isso te agrada mais. Se não, eu sou o rei, eu posso te oferecer milhares de sacrifícios, milhares de holocaustos, mas não é isso que o Senhor quer de mim, não é isso que te agrada de verdade. Verso 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. É por isso que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu a chave que o quebrantamento gerava nele. Ele entendeu o
valor do quebrantamento. Ele entendeu o quão precioso é gastar tempo amando o Senhor sem pedir nada em troca. Ele entendeu o quão precioso é se humilhar diante do Senhor. Porque quanto mais você se esvazia, como eu disse, mais você se enche, e mais você tem a revelação de quem Ele é, e mais você tem a revelação da glória do Senhor, e vai crescendo, porque você não cresce de culto em culto, você não cresce de louvor em louvor, nem de pregação em pregação, você cresce de glória em glória, você cresce de revelação da glória em revelação da glória. Quanto mais você conhece a glória do Senhor, mais você cresce. E Davi era um homem que conhecia a glória do Senhor, e a glória do Senhor não se revela aos orgulhosos, a glória do Senhor não se revela aos altivos, a glória do Senhor não se revela ao pregador, a glória do Senhor não se revela ao cara do microfone, a glória do Senhor não se revela ao cara do ministério, a glória do Senhor não se revela nem ao cara que gasta horas orando, a glória do Senhor não se revela se você canta, a glória do Senhor se revela se você tem um coração quebrantado. Se você tem um coração quebrantado, se você é como aquela mulher pecadora que gasta tempo aos pés de Jesus. Voltando lá em Lucas 7, que eu falei lá no começo, sabe o que Jesus fala para o fariseu? Ele fala assim: fariseu Simão, quando eu entrei, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher não parou de me beijar desde que eu entrei. Essa mulher unge os meus pés com perfume. Sabe o que Jesus está falando? Fariseu, você sabe tanto, você tem um título tão grande, você é um cara tão bom, fariseu, você é um cara tão top, tão ungido, mas você tem um monte de coisa que essa mulher não tem, mas você não tem o coração que essa mulher tem. Você não se quebranta como essa mulher se quebranta. E podemos fazer um paralelo com o fariseu e o publicano. O fariseu orgulhoso e o publicano arrependido. Adivinha quem voltou para casa justificado? O publicano arrependido. Muitas vezes nós temos vergonha de chegar na presença do Senhor e confessar as nossas misérias, confessar o nosso pecado que é tão sujo e tão deprimente para nós. Mas a verdade é que o Senhor se alegra muito mais quando você chega todo sujo na presença dEle e reconhece que está todo sujo, do que quando você chega em mais um culto de domingo e fala: a paz do Senhor, irmão, como você está? Só vitória, estou ótimo, estou voando com Jesus, sendo que não é verdade. O Senhor se alegra muito mais naqueles que reconhecem que são miseráveis, do que aqueles que fingem que são perfeitos, mas na verdade são miseráveis. Então, voltando para o rei Davi, ele conheceu o segredo. Diga, Davi conheceu o segredo. E qual é o segredo, Túlio? O segredo, como o próprio Davi disse, não é sacrifícios de holocaustos. O segredo é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Esse é o segredo para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, para ter um relacionamento de profundidade e intimidade com o Senhor. Mas talvez você me diga: mas Túlio, Isaías era um profeta do Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo. Mas Túlio, Davi também era um rei do Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo. Irmão, Isaías é chamado de um profeta messiânico, tamanha a revelação que ele tinha de Cristo. Isaías conhecia mais a Cristo que muitos homens que andaram com Cristo. Isaías tinha uma revelação tão profunda de Jesus, que mesmo milhares de anos antes de Jesus, ele já o conhecia, ele já sabia quem Cristo era. Então, porque Isaías tinha intimidade com Jesus, porque Isaías tinha a revelação de Cristo Jesus, ele foi chamado de profeta messiânico. Ele teve revelação do Senhor, ele teve intimidade com o Senhor. Por quê? Porque Isaías 6: tem misericórdia de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. Isaías
Antes de ter as grandes e maravilhosas revelações, ele reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías sabia desse segredo. Diga, Isaías sabia o segredo. Então, porque ele reconhecia o seu pecado, porque ele reconhecia a sua miséria, o Senhor se revelava a ele. Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, por mais triste e deprimente que ele seja, o Senhor não fala: nossa, Tiago, como você é pecador mesmo, né? Sai daqui, você é muito sujo para mim. O Senhor olha para você e fala: yes! Alguém entendeu? Tiago, eu sou fiel e justo para perdoar todo o pecado. Vai em paz porque a sua fé te salvou, cara. É isso que o Senhor quer. De gente orgulhosa e religiosa na igreja, o mundo está cheio. Mas de gente quebrantada, o mundo está vazio. De gente que de fato reconhece suas misérias, o mundo está em falta. Então Isaías sabia o segredo. Todo mundo concorda então que Isaías tinha a revelação de Jesus? Amém? Que Isaías conhecia o Senhor Jesus? Amém? Então ele sabia o segredo. Lá em Isaías 6, ele se humilha, ele vê a glória do Senhor, se quebranta. Lembra, eu estou falando sobre o poder do quebrantamento. Isaías se quebranta, Isaías é transformado pela glória do Senhor, e então cria relacionamento com o Senhor. Legal, Túlio, mas e o rei Davi? O rei Davi fala muito sobre o Deus Pai, fala muito sobre a glória do Senhor, mas Davi Jesus, será? Irmão, abre aí em Salmos 110. Seja a glória. Salmo 110. Seja o Diz assim. Vocês acharam? Eu preciso que vocês leiam isso comigo, olha que incrível. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Vocês entenderam? Talvez alguns não. Como assim? Disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim disse o Senhor ao meu Senhor? Disse Deus a Deus? Sabe o que está escrito no hebraico aqui, meu irmão? Disse o Senhor a meu Senhor. Disse Adonai a Elohim. Disse Deus Pai a Deus Filho. Disse Deus a Cristo Jesus. Davi está falando assim: disse Deus Pai ao meu Senhor Jesus. Será, Túlio? Sim. Mais para frente nos evangelhos, Jesus confirma isso. Ele fala: Davi me chamou de Senhor. E ele cita Salmo 110, verso 1. Davi conhecia Jesus. Davi tinha a revelação de Cristo Jesus. Homens que viveram milênios antes do Cristo encarnado estar na terra, eles conheciam mais Jesus do que muitos de nós aqui hoje, quando Jesus já veio. Esses homens tiveram a revelação de Cristo, e porque eles tiveram a revelação de Cristo, eles disseram: sou um homem de lábios impuros. E o outro disse: tem misericórdia e livra-me dos crimes de sangue, não despreze o meu coração quebrantado e contrito. Quando você tem a revelação de Cristo Jesus, irmão, é necessário que você se quebrante, é necessário que você se humilhe, é necessário que você se renda ao Cordeiro. Se você não se dobrar ao Cordeiro hoje, se você não se humilhar diante de Jesus hoje, não tem problema, porque naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso significa? É que por bem ou por mal, ninguém permanece de pé diante do Senhor Jesus Cristo. Por bem ou por mal, por bem ou por mal, ninguém permanece com o coração orgulhoso diante de Jesus Cristo.
Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Ele não é tão grande quanto alguém. A grandeza dele é incomparável. A grandeza do Senhor é insondável. Os seus caminhos são inescrutáveis. Ninguém pode acessar ao Deus Todo-Poderoso, a não ser aquele abatido e contrito, de coração quebrantado, a não ser a mulher pecadora que reconhece os seus pecados e beija os pés do amado. Irmão, eu estava muito arrebentado essa semana. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei no meu quarto, fechei a minha porta e falei: Jesus, eu tenho muita coisa para pedir, eu tenho muita coisa para orar, eu tenho muita dor no meu coração, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, beijando os seus pés. Eu posso? Porque quando eu lia Lucas capítulo 7, e eu via que aquela mulher, mesmo sendo pecadora, ela foi aos pés do mestre. O mestre não desprezou a mulher pecadora. O mestre aceitou a adoração extravagante daquela mulher, aceitou o perfume, os beijos e as lágrimas daquela mulher. Então o Senhor se voltou para ela e deu para ela o que ela precisava: perdão de pecados. Perdão de pecados. Então, meu irmão, não peça nada em troca. Simplesmente fique aos pés do mestre. Beije os pés do mestre. Já tem muita gente querendo as mãos. Já tem muita gente querendo o que ele pode fazer, o que ele pode dar. Mas ainda tem poucos que querem apenas os seus pés. Tem poucos que querem apenas estar com ele sem pedir nada em troca. Poucos que querem estar com o Senhor. Eu sinto muito forte que existem pessoas aqui que não se perdoam, que confessaram os seus pecados diante do Senhor, mas não se sentem perdoadas. O Senhor é fiel e justo para perdoar todo pecado àquele que os confessa a Ele. Mas tudo é muito pecado, você não entende. Eu não entendo mesmo, irmão, mas Jesus entende, e Ele diz para você a mesma coisa que Ele disse para aquela mulher: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor está com o quebrantado. Se aproxime com ousadia do trono da graça do Senhor Jesus Cristo. Alcance graça, alcance misericórdia. Toque no trono do Senhor. Toque o Senhor, toque, nem que seja só nas vestes. Toque no Senhor. Se quebrante diante do Cordeiro. Crie um relacionamento com o Cordeiro. Se quebrante. Se você quer ser profundo com Jesus, se quebrante. Se você quer ter uma vida com Jesus, se quebrante. Se você quer ter a revelação de Jesus, se quebrante. Se quebrante. Se quebrante. E se quebrante de novo. E se quebrante. E se humilhe. E se rasgue. E gaste tempo nos pés de Jesus. E gaste tempo amando Jesus. Sem pedir nada em troca. Sem buscar nenhuma recompensa. Porque Ele é a própria recompensa. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No original é: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se você tem o Senhor Jesus Cristo, irmão, você não precisa de mais nada. Se você se quebranta diante do Senhor, você não precisa de mais nada. Aquela mulher tinha um perfume muito valioso, mas sabe o que ela falou? Eu estou com Jesus, eu não preciso desse perfume. Eu estou com o Rei soberano. Eu estou com o Filho do Homem aqui na minha frente. Eu estou beijando os pés do Deus encarnado.
preciso de mais nada. Mas o nosso erro, infelizmente, muitas vezes, é não se contentar com os pés. O nosso erro é ter os pés de Jesus, mas ainda continuar sendo um fariseu. O nosso erro é ter acesso ao próprio Senhor Jesus e ao seu Espírito Santo, mas preferir se manter no pecado, permitir se manter na sua casca religiosa e se permitir sendo um fariseu. E o Senhor diz ao seu coração hoje: eu não preciso de fariseus, eu preciso de corações quebrantados. Você tem? Você tem um coração quebrantado para oferecer ao seu Senhor? Irmão, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou de Deus porque eu faço uma pregação bacana. Por que o Túlio é de Deus, Léo? Ah, mano, porque ele prega bem. Eu seria o menino mais frustrado do mundo se alguém falasse isso pra mim. Eu quero que um dia alguém reconheça que eu tenho Cristo em mim, não pela minha pregação, nem pela minha música, mas pela minha vida, pelo quanto eu me pareço com Jesus, pelo quanto eu me quebranto diante do Senhor Jesus, pelo quanto eu cheiro o cheiro dele, pelo quanto as pessoas sentem em mim o cheiro de Cristo. E isso só se alcança com quebrantamento. E não adianta você se quebrantar hoje e amanhã voltar para a sua vida de pecado miserável e suja. A verdade é que quando você se quebranta verdadeiramente, você conserva esse quebrantamento. Você vive uma vida quebrantada. Você vive uma vida aos pés do Senhor Jesus. E então Ele diz: vá em paz, a sua fé te salvou. Não vá em pecado. Não vá e viva do jeito que você quiser, mas vá em paz. A sua fé te salvou. Você está disposto a abrir mão do seu pecado? Você está disposto a abrir mão do seu orgulho? Você está disposto a abrir mão do seu ego para ter um relacionamento profundo com o Senhor? Você está disposto a abrir mão de coisas para se tornar parecido com o Filho do Homem? Se puder, por favor, abre em João, capítulo 15. João 15, verso de número 1. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa ou o poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Irmão, nós precisamos cultivar o relacionamento com Jesus, e isso acontece permanecendo na videira, obedecendo, se sujeitando e se quebrantando diante de Jesus. Você só dá fruto se você permanece em Jesus. Você só dá fruto se você é de fato um ramo que permanece na videira. E você não pode fazer nada se estiver longe de Jesus. Você pode ter resultado longe de Jesus, mas você nunca vai ter frutos longe de Jesus. E a verdade é que se você é um ramo na videira que não dá fruto, você é cortado.
Mas se você é um ramo na videira que dá frutos, você é podado. Qual a diferença, Túlio? Quando você é podado, você continua na videira e você é cortado para dar ainda mais fruto. Então às vezes você reclama: Túlio, eu tenho muita crise. Às vezes eu reclamo para Deus, eu falo: Deus, eu tenho muita crise, eu tenho muito problema, eu tenho muito BO para resolver, eu sofro muito, está muito difícil. Mas então eu entendo que isso faz parte da poda do Senhor. E quanto mais podado um ramo é, mais próximo da videira ele se torna. Quanto mais o Senhor te corta, quanto mais o Senhor te lapida, quanto mais o Senhor faz você morrer, mais próximo de Jesus você se torna, mais próximo da videira você se torna, mais parecido com Cristo você se torna, mais frutos você dá. E Túlio, quais são os frutos? Os frutos são o caráter de Jesus Cristo. Mais parecido com Cristo você é. Jesus, eu quero ser um ramo da tua videira, Jesus. Eu quero ser um ramo da tua videira. Me mata, Jesus. Que o Túlio morra, que a minha natureza humana morra. Eu faço morrer em mim as obras da carne, para que a tua natureza se manifeste em mim. Senhor Jesus, eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu não tenho em mim nada de bom, mas o que eu tenho de bom em mim é Jesus Cristo, é o seu Filho amado. E eu só quero me parecer com o seu Filho amado, mais nada. Eu só quero me quebrantar aos pés do Filho, amar o Senhor sem pedir nada em troca, sem pedir nada em troca, sem pedir absolutamente nada em troca. Só você. Você consegue fazer essa oração? Simplesmente orar: Jesus, eu quero apenas você. Sem Jesus eu quero uma bênção. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero aquilo. Jesus, eu quero casar. Jesus, eu quero emprego. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero ser ungido. Jesus, eu quero ter uma oportunidade. Jesus, eu quero ser visto. Jesus, eu quero acontecer. Você consegue simplesmente orar: Jesus, eu quero você. Que mais? Nada. Só você. Nós temos que nos acostumar a orar dessa forma, querido. Nós temos que preferir os pés de Jesus ao invés das mãos. Nós temos que preferir quem Ele é ao invés daquilo que Ele pode dar. Você tem amado mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Você tem amado mais as obras do que o Deus das obras. Você tem amado mais os frutos da videira do que a própria videira. E a verdade é que tanto Isaías, quanto o rei Davi, quanto aquela mulher sem nome, pecadora, eles tinham a mesma coisa em comum: um coração quebrantado. Coração quebrantado. E porque essas pessoas tinham um coração quebrantado, eles tinham acesso aos pés do Cordeiro. Porque essas pessoas tinham um coração quebrantado, elas conheciam o Cordeiro de Deus, elas se contentavam com o Cordeiro de Deus. Jesus, nós queremos nos contentar contigo, Jesus. Nós queremos nos contentar contigo. Que toda a nossa altivez caia por terra, Senhor. Que o nosso eu morra. Que o nosso pseudo-conhecimento e a nossa pseudo-sabedoria morram. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça, filho do homem. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Que nós nos esvaziemos de nós para que nos enchamos de Ti, para que nos transbordemos do Senhor e do Teu grande amor. Não estamos aqui reunidos
com pessoas perfeitas, mas todos nós somos pessoas falhas. Querido, Jesus não tem problema com a imperfeição, Ele tem problema com a falta de santidade. O Senhor não exige perfeição, o Senhor exige santidade. O Senhor exige um coração quebrantado. Você pode ser salvo. Se você se contenta com a salvação, tudo bem. Se você está satisfeito com ser salvo, tudo bem. Mas Jesus está batendo a porta do seu coração falando, viu? Eu tenho uma mesa preparada. Eu tenho algo a mais. Eu tenho um nível além. Eu tenho algo mais profundo se você estiver interessado. Você está interessado? Você está interessado em um nível mais profundo? Você está interessado em ter uma vida de relacionamento com Jesus? Você está interessado em ter a revelação fresca de Jesus? Você está interessado em ver o que Isaías viu? Você está interessado em viver o que Davi viveu? Você está interessado em tocar Jesus como aquela mulher pecadora tocou? Se quebrante em nome do Filho do Homem. Se quebrante em nome de Jesus, irmão. Pare de achar que você é alguém. Pare de achar que você é perfeito. Pare de achar que a sua justiça vale mais que a justiça de Deus. Simplesmente reconheça o seu pecado, se arrependa e beije os pés do Filho. Beijem o Filho. Beijem o Filho. Se quebrantem aos pés do Filho. Se quebrantem aos pés do Filho. Os meninos da banda podem subir.